Você sabe qual a diferença entre autocontrole e autodomínio? Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar de autocontrole, porque é uma expressão que está sendo cada vez mais usada por diferentes situações e motivações. Por exemplo, essa pessoa é descontrolada, eu preciso ter mais controle da minha mente, eu quero ter controle da minha vida. Então, pouco importa a motivação e a situação, tenho certeza que você, em algum momento, ou talvez agora, se identifique com uma dessas situações. No meu caso, eu era a pessoa descontrolada que precisava ter controle da mente para ter um maior controle da vida. Só que, até eu entender, gente, que eu precisava disso, passaram-se décadas. Eu fiquei décadas nesse ciclo de sofrimento, como muita gente ainda está. Sofrendo, frustrada, nesse caos, achando que o caos era normal. Então, até eu perceber essa necessidade, até eu entender que o caos não é normal, que o normal da natureza é a harmonia, quando eu consegui entender isso décadas depois, ainda assim eu não consegui adquirir esse controle que eu buscava. Eu fiquei mais de uma década depois que eu percebi essa necessidade, eu fiquei mais de uma década brigando comigo mesma, porque eu não conseguia agir nem ser do jeito que eu queria. Eu não conseguia ter essas qualidades, eu não conseguia ter esse controle que eu estava buscando. E aí foram mais de 10 anos nessa sofrência também de briga, tentando controlar aquela briga interna, e tentando encarar as coisas, mas na verdade eu estava engolindo, me controlando para tentar sair daquele caos. Eu era literalmente refém de mim mesma. Eu acho que muita gente nessa situação se sente assim. É um sentimento horrível de sentir que a gente é refém de nós mesmos, que a qualquer momento a gente pode explodir. Eu só vim encontrar solução quando eu entendi a diferença entre autocontrole e autodomínio, graças à professora maravilhosa, a professora Mabel Cristina, que é uma professora de expansão de consciência do canal Artétipos. E eu sou muito grata a Mabel por ela ter me ensinado isso, porque ela me tirou da areia movediça, porque eu estava me afundando nesse comportamento, minha vida estava se afundando. Ela me tirou dali e me colocou num lugar sólido. E eu vou explicar para vocês por quê. Para explicar a diferença entre autocontrole e autodomínio, eu uso metáforas, não são as belas palavras da professora Mabel. Eu tento puxar para uma coisa mais simples, sabe? Uma coisa mais fácil de assimilar, e não entro muito assim, em conceitos mais aprofundados da psicologia, da psicanálise. É mais para a gente entender mesmo o sentido da coisa. Então, assim, o autocontrole é como uma panela de pressão, e o autodomínio eu vejo como digestão. Então, por que esses termos, Por que descrito dessa forma? E qual é a real diferença? A panela de pressão, o autocontrole, a gente vai botando tudo para dentro, que foi como eu fiquei mais de 10 anos, depois que eu entendi que eu queria ter controle, eu precisava ter controle, Então eu fui só botando para dentro, engolindo, por quê? Porque eu não queria, perder o controle. Então eu fui engolindo, botando para baixo do tapete. Só que chegou uma hora que a panela explode. E por que a panela explode, gente? Porque toda vez que a gente pega uma situação ou um comportamento nosso e a gente não encara aquilo, isso vira sombra. Carl Jung explica muito bem isso, que foi um ser humano que deixou uma herança maravilhosa para a gente na Terra. Então Carl Jung ele explica bem isso. Tudo que a gente ignora, que a gente rejeita do nosso ser, vira sombra. Tudo que a gente joga para debaixo do tapete, ali está no escuro, vira sombra, a gente não quer ver. Só que essa sombra ela tem um poder muito grande. Ela faz parte do nosso inconsciente. E quem faz os meus cursos já sabe que o nosso inconsciente é 99% do nosso ser. Só 1% está ali consciente. Então imagina o poder que está escondido dentro da gente, de potencial e de sombra. E o autocontrole, ele estimula isso, a criação de mais sombra, porque a gente não enxerga as coisas, a gente vai só socando ali, E quando explode, gente, vem da pior forma possível. Pode ser em forma de
confusão, de briga, de doença, de tragédia, muito sofrimento, muito sofrimento. Uma coisa muito importante, uma outra metáfora que eu uso muito, né, para a gente entender a força da sombra, é como se a gente pegasse uma bola e quisesse enfiá-la dentro da água na piscina. O que acontece? Quanto mais a gente empurra, mais forte a bola sai, né? Com mais força a gente empurrar para dentro esses aspectos, mais forte ele vem. E aí ele vem como a gente chama de atos falhos, é quando a gente dá aquela vacilada, dá escorregada, fala o que não devia falar, faz o que não devia fazer. Às vezes, meu Deus do céu, de onde saiu isso? Meu Deus do céu, como eu fiz uma coisa dessa? Né? Perder totalmente o controle ali da situação. E isso é o efeito panela de pressão. É o efeito de não encarar o seu ser como ele é. E é aí que entra o autodomínio, que eu chamo de digestão. Porque você vai, como na digestão, você vai assimilar a situação, analisar e só depois desse processo você vai partir para a ação. Que a digestão no nosso corpo é a mesma forma, né? O estômago vai assimilar aquele alimento, vai separar, vai analisar que substância vai para onde, depois parte para a ação, né? Isso é autodomínio. A gente analisa o que acontece. Então, quando a situação vem, a gente observa aquela situação e analisa e busca as peças como um quebra-cabeça para resolver aquilo da melhor forma. Ou seja, a gente fica menos reativo. As respostas normalmente são a médio e longo prazo. Por quê? Porque a gente está no processo de digestão, né? Então a gente tem menos risco de explodir. Não significa que nesse período de digestão que eu estou ali numa conversa interna infindável na minha cabeça, como acontece com o autocontrole, né? O autocontrole a gente está botando aquilo para dentro, mas as conversas continuam, as situações. E aquilo vai igual um bolo crescendo até que explode, né? Não, no autodomínio, gente, a gente dá tempo para assimilar. Então, por exemplo, eu me coloco numa situação aberta, eu estou aberta esperando que o universo, que a vida, que a realidade me traga mais elementos para em seguida eu partir para ação. Mas enquanto eu sentir que não está pronto, eu não vou fazer nada. Por exemplo, tem situações que eu estou há meses esperando, sentindo a hora de abrir a minha boca e ir lá resolver aquilo. E não é que essa situação me consome, não me consome mais, mas eu sei que eu tenho que fazer, mas eu sei também, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu sei que eu estou produzindo a solução. E isso não é zona de conforto, não é. Zona de conforto é você fingir que não vê. Ali eu estou vendo, eu estou aberta, eu estou conectada, tentando resolver aquilo. O fato, gente, da gente ser menos reativo no processo de autodomínio traz muita segurança pra gente. Por isso que eu falei do local sólido, de sair da areia movediça e ir para o lugar sólido. Nossa Senhora, quanta confiança eu ganhei, assim, tranquilidade de saber que não vou mais explodir como antes, né? Não é garantia que nunca mais eu vou explodir, mas eu saí daquela dinâmica maluca. Então, olha a importância do autodomínio, gente. E todo esse processo de digestão é autoconhecimento. Você está olhando para dentro, você está se observando, você está aprendendo com isso tudo. É um autoconhecimento, né, um autodomínio, ele vai te dar resultados duradouros e é um caminho que eu chamo de sem volta. Então, pelo resultado ser duradouro e o caminho ser sem volta, aí mais uma vez, aquela estabilidade, aquela segurança, que na verdade lá no começo do vídeo, quando eu falo, eu quero ter mais controle da minha mente, agora chegando no final dessa conclusão, né, dessa análise, você vê que na verdade não é um controle que a gente quer harmonizar, né? A gente quer se conhecer melhor. E eu sempre digo, gente, a realidade, a vida é igual um aparelho. Quando a gente compra um aparelho tão sofisticado, que nem se compara com o que é a vida, mas quando a gente compra um aparelho caro, sofisticado, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente lê o manual. A gente não vai sair usando aparelho caro sem ler o manual porque a gente vai quebrar. E a realidade, a vida é a mesma coisa, o nosso corpo é a mesma coisa. A gente tem que ler o manual, a gente tem que entender, e o autoconhecimento é esse manual. Existem diversas formas, graças a Deus que a natureza é perfeita e abundante, existem N formas de adquirir autoconhecimento. Mas é importantíssimo a gente ler esse manual, né, para não entrar nas dinâmicas destrutivas e continuar, seguir a jornada numa dinâmica construtiva
como eu tinha até pego aqui agora há pouco, olha essa bonitinha. Isso é uma dinâmica construtiva, gente, em relação às sombras, por exemplo, né? Vou dar o exemplo em relação às sombras. Olha só, a gente como elemento da natureza, o ser humano é um elemento da natureza como essa flor. O que ela quer? Ela quer a luz, ela quer buscar a luz, ela vai indo rumo à luz. As folhas, né? A flor, ó, sempre buscando a luz. As árvores, quando a gente olha, está tudo buscando a luz. E a gente é a mesma coisa, a nossa essência é a mesma coisa. Quando a gente faz o contrário, quando a gente joga para debaixo do tapete, que é o caso do autocontrole, a gente está indo contra a natureza, né? E o autodomínio é o autoconhecimento que permite a gente, né, buscar cada vez mais essa luz e chegar nessa dinâmica construtiva que eu acabei de falar para vocês. Então, ficou mais claro, gente, essa noção, essa ideia de autocontrole e autodomínio, né? Guardem essas palavras. Panela de pressão e digestão. Qual desses modos você quer viver? Agora você sabe qual cada um deles, onde cada um deles vai te levar e o que você pode esperar de cada um deles. Se você quer desenvolver autodomínio e ter mais autoconhecimento, eu te convido a conhecer o curso Criativamente. É um curso de meditação diferente. Para as pessoas hiperativas, déficit de atenção, que não conseguem meditar da forma tradicional, são meditações super divertidas, lúdicas, rápidas e principalmente muito poderosas. Vocês vão se surpreender como é simples e fácil. E além das meditações, a gente tem um conteúdo tão rico como esse que eu estou compartilhando com vocês, que é literalmente assim, é a ponte para você não ter que atravessar o vale da desgraça, do desespero, do sofrimento, para não ter que passar por tudo que eu passei. Eu pego aí praticamente quase 30 anos de estudo e pesquisa. Eu comecei com 14 anos a estudar sobre expansão de consciência, tentando entender a realidade, tentando ler o manual. Estudei diversas áreas e eu pego a pérola da pérola da pérola, la crème de la crème, e coloquei dentro desse curso justamente para evitar que vocês tenham que atravessar todo esse sofrimento e ser uma ponte. Então, por exemplo, só esse curso, gente, só essa aula, olha que riqueza. Então imagina, né? Você pode ganhar aí 20 anos ali, uma ponte de 20 anos. Gente, olha, tempo é o recurso mais precioso que a gente tem. Porque uma pessoa ela pode ter 2 bilhões de dólares, mas ela só tem 24 horas igual a você e eu. Então, realmente, tempo é a coisa mais preciosa. E aqui, fazendo, por exemplo, um desses cursos, Curso Criativamente, ou um outro curso que eu tenho, que é o Guia Super Saúde, todos eles voltados para reconexão, para desenvolvimento do seu autoconhecimento, todos eles, é incrível. Você ganha assim 20 anos, 30 anos, isso não tem preço. E além de tudo, você encontrar o seu equilíbrio, você desenvolver a sua autonomia sobre o seu corpo, sobre os seus comportamentos, sobre a sua saúde. Gente, isso é muito maravilhoso, isso é muito rico, não tem preço. E eu vou finalizar esse vídeo com uma frase incrível que eu ouvi há pouco tempo atrás, do Ray Dalio, Ray Dalio é um investidor muito, muito poderoso, digamos, muito inteligente, americano. É um dos reis de Wall Street, mas não com essa pegada diabólica que a gente conhece. O cara é um cabeção. Ele falou uma coisa que me marcou muito. If you don't care, you have to care. You need to care. But if you care, you don't need to don't care. Isso quer dizer o quê? Que se você não cuidar, depois você vai ter que cuidar. É exatamente a questão da panela de pressão, do autocontrole. Significa que se você não cuidar daquela situação, você deixar aquilo correr, lá na frente a sombra explode, vira aquela avalanche, a bola de neve, né? Mas, if you care, se você cuida, depois você não precisa cuidar. Você não precisa ficar preocupado com o que vai dar, porque você já está cuidando. Você está consciente, você está vivendo consciente e você sabe que você está digerindo tudo o que acontece e aprendendo a encontrar soluções para os desafios ao invés de esconder os problemas para não ter que lidar com os desafios. Então, olha que frase legal, né? Se você não cuida, depois você vai ter que cuidar, mas se você cuida, depois você não precisa cuidar. Então, essa é a consciência, gente, esse é o caminho. E se vocês se interessarem, clica nesse link que vai mudar a vida de vocês, mesmo porque mudou a minha, que está cada vez mais harmoniosa, mais significativa, mais feliz, tá bom? Espero ter a alegria de compartilhar isso com vocês.